Pronto. Pronto, gente, voltei. Desculpas, tive uns problemas técnicos, não estava aparecendo os comentários para mim, mas agora tá tudo certo. Então, bom dia. Vamos dar início a mais uma live patrimonial. Muito feliz por estarem aqui. Já agradeço desde já a presença de todos em nome do programa de mestrado de pós-graduação em Arqueologia e Patrimônio Cultural do Recôncavo da Bahia. Agradeço por estarem aqui presentes. Estou vendo que o pessoal está entrando. E o tema da nossa live de hoje será Arqueologia das Práticas Funerárias. Teremos quatro pesquisadoras, me incluindo nesse meio, para falar sobre arqueologia das práticas funerárias. Então, sejam bem-vindos mais uma vez em nome do programa e vamos para esse bate-papo. Como disse, essa live é uma atividade de extensão do programa de arqueologia de pós-graduação em Arqueologia e Patrimônio Cultural da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, UFRB, em parceria. Essa atividade faz parte do Programa de Acompanhamento e Enfrentamento à Covid-19 do Centro de Artes, Humanidades e Letras da UFRB. E, como eu disse para vocês, o tema da live de hoje é Arqueologia das Práticas Funerárias. E, para abordar esse tema, a gente vai conversar com Tayane Moreira e Fabiane Pereira, que são colegas do mestrado de pós-graduação aqui da Arqueologia. E falaremos também com nossa convidada, Poliana de Freitas, que ela é doutoranda do programa de pós-graduação em Arqueologia do Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro, da UFRJ. Então, eu queria desde já, chamar nossa primeira pesquisadora, que é Tayane Moreira. Oi, Thay, dá um legalzinho para mim poder te chamar. A pesquisa de Tayane tem o título As Práticas de Eternização do Ser através da Arte Funerária. Ela também é pesquisadora daqui do grupo. Deixa eu chamar ela. Tayane, você já entrou, amor? Vou chamar a Tayane agora. Como eu disse, ela é nossa. E ela pesquisa as práticas de eternização do ser através da arte funerária em alguns cemitérios daqui do Recôncavo, né? E dentre eles, acho que o cemitério de São Félix, de Nazaré das Farinhas. Olá, Thay. Bom dia. Bom dia. Como está? Teu áudio está falhando um Problema pouquinho. técnico mesmo. Bom dia a todos e todas que estão nos assistindo. Bom dia. Carol deu uma congelada para mim agora. Me ouvem bem? Estão todos ouvindo, tá, gente? Acho que deu uma congelada para mim agora. Pode começar, tá? Fica à vontade, comece a sua Aqui parar apresentação. para mim. Oi? Todo mundo ouvindo, né, gente? Tá, e o seu áudio tá um pouquinho Deu uma baixo. Tem como congelada. se aumentar? Tá me ouvindo, Carol? Tô ouvindo. O pessoal tá falando que o seu áudio tá baixo, Tayane. É o áudio de Tayane ou é o áudio de nós duas? Pausa para minha imagem. O áudio de Tayane ou o nosso áudio? Acho que o áudio de Tayane estava baixo. Eu vou chamar ela de novo, tá bom?
Oi, Thay. Thay? Pode falar. Acho que ela não deve estar ouvindo. Tá congelado pra mim. Não tô conseguindo ter retorno. Eu não tô vendo nem ouvindo. Thay, você prefere que eu comece com Fabiane? Gente, tá tendo algum erro técnico, acho que é as internets, né? Nossas internets às vezes nos deixam na mão. Aí eu vou tentar chamar a Tayane de novo. Se caso não conseguir, eu vou passar para a Fabiane. Pode ser, Fabi? Conversar com você? Deixa eu ver se Tayane entra de novo. Fabi, eu vou te chamar agora, tá? Porque a Tayane tá com um probleminha técnico. Então eu vou começar com você, tá bom? Vou te chamar enquanto ela ajusta, a apresentação dela. Então, gente, eu vou chamar agora Fabiane, que ela fala sobre um grupo de cemitérios rurais da cidade de Boninal. Então, vocês vão gostar muito da pesquisa dela, é muito interessante. Enquanto Tayane corrige o problema técnico dela, eu vou chamar Fabiane para falar da pesquisa dela para vocês. Estou aguardando ela aceitar a solicitação. Fabiane também é mestranda do programa de pós-graduação, é nossa colega. Bom dia, pessoal. Bom dia, Fabi, tudo bom? Tudo? Então, como o Carol já fez uma breve apresentação, começar falando dessa minha trajetória nos estudos acadêmicos, nos estudos cemiteriais, né? Que, diferente das colegas, né, que as pesquisas são no cenário urbano, inicialmente eu também comecei estudando cemitérios urbanos. Estão conseguindo me ouvir? Sim, o áudio está perfeito. É porque tá parado aqui para mim. A sua imagem está parada? É. Gente, e aí a imagem tá boa ou tá parada também para vocês? Me deem esse retorno, que para mim tá boa aqui. Tá sem imagem? Ai, Deus. Hoje tudo resolveu dar problema. Para mim também aqui tá. Vamos. Tá. Gente, desculpa, não sei. A gente testou tudo ontem, a live, deu tudo certo, mas às vezes acontecem essas coisas mesmo. A imagem fica ruim. Mas já tô chamando o Fábio de novo. O áudio tá ótimo, realmente, mas a imagem ficou parada. Peço desculpas. É porque às vezes acontecem essas coisas. A gente fez todo o teste, deu tudo certo, mas agora a imagem ficou ruim. Vamos ver se agora vai. Tô aguardando, já fiz a chamada, tô aguardando ela aceitar a solicitação.
O áudio tá perfeito, né? Mas a imagem que deu esse problema. É, provavelmente é isso, esse negócio da chuva. Então, Olá, vamos ver bom se vai dia. aparecer. A Estão imagem me ainda não ouvindo? tá aparecendo. Fábio, eu tô te ouvindo perfeitamente, só não tô vendo você. Não sei o que houve. Não sei o que é. Aí tá chovendo em Cachoeira, né? Tá. Às vezes, por causa disso, a internet trava um pouquinho. O que que a gente faz? Bom dia. É, Bom dia, gente. É isso, para quem está entrando agora, a gente está tendo um probleminha na live. Primeiro no de Tayane foi de áudio e agora é de vídeo com Fabiane. O áudio dela tá perfeito, porém o vídeo dela não tá aparecendo. O que eu posso fazer é começar falando da minha pesquisa e depois, sabe, eu te chamo, já que a minha imagem e o meu áudio tá perfeito para vocês. Tá. Então, eu posso tentar fazer isso. Eu vou começar falando da minha pesquisa para vocês, que eu também pesquiso práticas funerárias dentro da arqueologia, e depois eu chamo as meninas. Começo com Tayane de novo. Vocês preferem que ela fale assim mesmo, sem imagem? Tenta Sabe, falar. o pessoal tá falando que não se importa de você falar sem a imagem. Você quer assim? Tudo bem, então. Então vai, Fábio. Com sorte, se você se sentir à vontade de falar assim, você fala. E aí a gente continua assim. Tá. Eu acho que a gente poderia tentar da outra forma para ver se consegue, né? Como você falou, Sim, você começa e depois eu entro pronto. para ver se Certo, melhor. então. Aí da próxima, então eu vou continuar falando da minha pesquisa, e aí depois eu vou chamar a Tayane para ver se a gente consegue. E aí então eu chamo a nossa convidada, a Poliana, em seguida, e por último eu chamo o Fábio, que era assim nossa programação. Chamei Fabiane para ver se corrigia esse erro de Tayane, tá bom? Professora, eu já tentei reconectar a Fabiane e deu o mesmo problema. Aí eu vou começar falando da minha pesquisa. Fábio, daqui a pouco eu te chamo, viu? Tá. Obrigada, amor. Bom, gente, devido aos problemas técnicos, vou alterar nossa programação e vou começar falando da minha pesquisa, que eu também pesquiso estudos cemiteriais, como a gente chama aqui. Eu falo do cemitério do Campo Santo, de Salvador. É um cemitério também histórico, que foi adquirido pela Santa Casa em 1840 e começou a ter os enterramentos em 1844. No início, o cemitério não teve uma aceitação muito boa, porque o cemitério ainda tinha passado por problemas de concessão, no meio passou pelo problema da cemitério, que foi um movimento em que, como os enterramentos foram retirados de dentro da cidade pelos médicos e higienistas do século XIX, houve uma revolta dessa retirada dos cemitérios. Então, a igreja, junto com alguns poderes, organizaram esse movimento que chama cemitério. Então, na construção do cemitério, inauguração do cemitério, ele teve muitos problemas para começar a funcionar, incluindo a cemitério. Fora os problemas de concessão, com algumas empresas que não conseguiram. E aí, então,
o cemitério recebeu o primeiro enterramento em 1844, porém com alguns problemas ainda de construção, o cemitério ainda não era o desejado pela elite, ele só começou a receber enterramentos, grandes enterramentos de pessoas, de personalidades da cidade de Salvador em 1855. E aí, então, a partir de 1855, o cemitério começa a receber grandiosas necrópolis, né? Com mausoléus de famílias importantes, como lá no cemitério tem enterrado Castro Alves, a família Calmon, dentre outras personagens de Salvador, atuais como contemporâneas como a CM, dentre outras. Então, o cemitério possui uma grande expressividade artística, lá com esculturas, com bustos, medalhões, de representações tanto religiosas quanto de pessoas civis. A minha pesquisa, ela é focada em analisar a indumentária tumular de representações tumulares civis. Esse trabalho derivou do meu trabalho de conclusão de curso, que eu fiz em museologia na UFRB, e eu fiz a documentação da indumentária das representações tumulares masculinas e femininas. Agora, quando abriu o programa, o edital para o programa, eu tive o desejo de continuar o meu trabalho nessa área, porque eu gostava muito, trabalhei durante a graduação inteira, estudando cemitérios, e gostaria de continuar na área. E também sempre tive uma afinidade muito grande com moda. Então, minha orientadora, com a acessibilidade dela, Fabiana Comerlato, me ajudou com isso e me ajudou a pensar nessa perspectiva, moda e cemitério. E aí, como gostei muito do trabalho, continuei na pós-graduação e escrevi meu projeto com o tema de analisar as indumentárias tumulares femininas do Campo Santo, pensando na perspectiva de que a relação da mulher na sociedade burguesa com a roupa, como a mulher é vista, como a mulher tem que ser vista pela sociedade com a roupa dela. E eu quero analisar como isso transpareceu nessas esculturas. Se houve essa expressão nas esculturas femininas do Campo Santo, como as mulheres são representadas na arte. É uma questão, né? Então, como as mulheres são representadas dentro dos cemitérios, né? Porque durante o século XIX, as mulheres são representadas massivamente do lado dos seus maridos, aquele ideal burguês, né, de que a mulher é uma boa esposa, de que a mulher foi feita para ser uma boa esposa, boa mãe, boa dona de casa. Então, no cemitério isso é transparecido, porque ela é representada do lado do seu esposo. E aí, a partir do século XX, já começa a aparecer algumas ocorrências de mulheres sozinhas, que são representadas sozinhas. Então, houve essa curiosidade de pesquisar essa transição do século XIX para o século XX. Então, a minha pesquisa tem esse recorte também temporal. Eu vou começar estudando metade do século XIX, porque existe uma grande expressão de mulheres no século XIX do lado dos seus esposos, e até metade do século XX, porque, como eu falei para vocês, essa particularidade, as mulheres começam a ser representadas sozinhas. Não sei se isso é um resultado do que está ocorrendo no mundo no século XX com as mulheres, com essa liberdade de expressão e tal. Então, existe esse interesse de entender, através da indumentária feminina, através das representações femininas no cemitério do Campo Santo, entender essa complexidade que estava se passando na nossa sociedade, principalmente na sociedade soteropolitana, que é o interesse, né? É analisar o que estava acontecendo no mundo feminino, em questões de moda, de roupa, aqui lá em Salvador, com a sociedade burguesa. Porque eu pesquiso essa classe, porque é a maior parte da expressividade artística, é óbvio, da sociedade burguesa. Infelizmente, a gente tem uma grande representação que foi, segundo fala Maria Elisa Borges, é um desejo da burguesia se representar, se mostrar. Então, foi representado em grande escala, assim, com bustos, com medalhões. Então, por isso o meu recorte da pesquisa.
E é isso, a minha pesquisa é basicamente isso, ainda estou no início da pesquisa, tô trabalhando ainda, descobrindo referências, descobrindo novos caminhos, que no início eu comecei com um projeto meio diferente, agora já estou enveredando por outros caminhos, porque no início da pesquisa é assim mesmo, a gente vai lendo e vai descobrindo novas vertentes, novos caminhos para a pesquisa. E espero que vocês tenham gostado. Estou começando a minha pesquisa, pretendo continuar para descobrir mais coisas. E é isso. É, eu vou tentar chamar a Tayane de novo. Thay, fala comigo para mim tentar te chamar agora. Tayane também, como eu disse para vocês, Tayane também fala de um cemitério urbano, os cemitérios urbanos do Recôncavo, e aí ela vai falar já de uma perspectiva diferente. Ela fala também sobre a sociedade burguesa, né, sobre os coronéis, mas de uma perspectiva diferente da minha. Então, mas também muito interessante a pesquisa dela. Como eu disse para vocês, ela é colega do nosso programa. E obrigado, gente, pelas, pelos comentários, viu? São animadores. Oi, Thay. Bom dia. Agora eu acho que vai. Tá ótimo agora. Bom dia a todos nos assistindo. Bom Estão me dia. ouvindo bem? Sim, agora tá ótimo. Tá bom o áudio. Bom, eu vou falar um pouquinho agora. Eu sempre brinco que quando a gente estuda com arte cemiterial, com a morte, a gente começa de trás para frente. Então talvez a live não tenha dado errado. É o jeito certo de prosseguir a live. Exatamente. Bom, nosso título apresenta a arqueologia da arqueologia funerária. Então, o que eu quero iniciar minha fala dizendo o que é que nós estamos chamando de arqueologia funerária. Quando a gente olha esse campo dentro da arqueologia, vai aparecer nomes. Vai ter lá a arqueologia da morte, a arqueologia cemiterial, a arqueologia das práticas funerárias, a arqueologia das práticas mortuárias, diversas nomenclaturas. Mas alguns dos principais autores, qual nós tomamos como referência, vão dizer que o nome que mais abarca aquilo que a arqueologia faz é a arqueologia das práticas mortuárias ou arqueologia funerária. Porque quando a gente fala de arqueologia da morte, parece que nós vamos estudar a morte, o acontecimento biológico. E é o que nós não fazemos. Tá aí. Nosso olhar é muito mais voltado para como, numa perspectiva de como a morte é materializada, de como acontece a cultura, que a gente vai chamar de cultura material da morte. Como é que esses ritos, os ritos, as crenças, as práticas, elas se materializam. Partindo disso, o que eu estou chamando de rito, de prática, de rituais? É justamente esse Tá, desculpa te conjunto de interromper. Fala um pouco mais alto, por favor. toda a sociedade tem perante a morte. Toda a sociedade tem. Todo mundo tem uma forma de lidar com o morto, de como enterrar, o modo mais correto, o modo que acreditam que vai se manter uma ligação com a sua comunidade mesmo que morre. Então, tudo isso, todo esse conjunto, esse comportamento que mais do que simplesmente aleatório, é algo que é produzido para um sentido, é chamado. Bom, quando nós olhamos o espaço cemiterial como sítio arqueológico, nós estamos analisando a sua capacidade de refletir a sociedade. Quando a gente fala de arqueologia, a gente sempre fala assim, de representar as sociedades antigas. Nós vamos pensar no nosso contexto atual, que nós estamos vivendo nesse momento de pandemia. Um dos vídeos e fotos que mais rodou algumas semanas nas nossas redes sociais foi aquelas 50 valas abertas e pessoas sendo enterradas meio que assim, num ritmo frenético. Pensamos, daqui a, sei lá, 5, 10 anos, quando
as pessoas com esse espaço cemiterial que hoje foi construído, eles vão poder olhar e falar, ó, olha, isso aqui é um retrato de um contexto que a nossa sociedade está vivendo. Como bem temos essa representação, a sociedade passada também tinha. Como o Carol falou, houve um momento em que, principalmente a burguesia, ela vai se representar muito, vai usar esse espaço cemiterial, especialmente a arte funerária, para se representar, para manter suas características, sua distinção, sua identidade, que naquele momento era extremamente importante se manter, porque é como o Henri Bellomo vai dizer, o discurso de que a morte iguala as pessoas, ele vai dizer que é irreal. Porque você pode falar assim, mas está todo mundo no cemitério. Sim, mas as sepulturas são diferentes, a visibilidade que dá é diferente, o tratar que se tem é diferente. Bom, falando nisso, eu quero me apresentar agora e dizer como foi que eu cheguei nessa área. Em 2016, a professora Fabiana entrou em contato comigo e falou que tinha um projeto no Recôncavo e queria me convidar para fazer parte. Marcamos uma reunião e a primeira coisa que a professora, depois de me cumprimentar, me perguntou foi, você tem medo de cemitério? Aí eu pensei assim, não, medo de cemitério, besteira, não, jamais. Mas eu, como parte de pessoas, das pessoas que não conheciam o estudo, não sabiam como a potencialidade desse espaço, tinha meus receios, preconceitos também. E aí a professora começou a conversar A gente comigo, tem me mesmo. mostrou o que é que nós iríamos fazer. Eu fiquei assim, e aí no final ela me perguntou, topa? Eu com o coração ainda na mão, falei, pô, professora, claro, pô, não vou dizer a professora que estou com medo de fazer um trabalho, né? E aí a professora Fabiana tem todo esse cuidado de ter de desmistificar um pouco essa imagem para a gente. Então, a gente lê muito antes de ir a campo, a gente tem os primeiros conceitos do que é que nós vamos encontrar lá, ó, do que é que nós vamos fazer. E aí, nessa oportunidade, eu trabalhei com as sepulturas dos imigrantes italianos em Conceição da Almeida. Primeiro vem a grande informação de ter uma comunidade italiana em Conceição da Almeida, e depois de ver como é que eles se representaram, manteve suas memórias étnicas, mesmo na sua morte. Quando a gente chega ao cemitério de Mombaça, de São Francisco de Mombaça, que é uma zona rural de Conceição da Almeida, a gente vê a grandiosidade do mausoléu de dessas sepulturas, que é o mausoléu da família Cone, que eu costumo brincar que é quase como um mini Vaticano. Apesar de anos no Brasil, de ter contribuído muito para o desenvolvimento da cidade de Conceição do Almeida, no momento da morte, eles preferiram, escolheram, na verdade, elevar memórias étnicas, trazer elementos que remetessem à arte italiana. Então, o mausoléu tem frontão, tem cúpula, tem pináculo, uso de colunas, de gradios. Então, assim, é um espetáculo. Nesse processo desse trabalho, uma das coisas que muito me inquietou e sempre me fez pensar é por que se tem esse desejo de se manter vivo mesmo após a morte. Por que incomoda tanto a gente ser esquecido? Por que a gente, todo esse trabalho, né, vou dizer assim, em após da morte, se querer se representar? Pesquisando um pouco mais, lendo um pouco mais, me questionando, agora no mestrado, eu falei, vou trabalhar um pouco mais sobre isso. E junto agora com o professor Luíde, meu orientadorzinho querido, nós estamos trabalhando sobre essa perspectiva que Carol leu, práticas de eternização, é um estudo arqueológico das práticas de eternização por meio da arte funerária. Então, nós entramos a partir desse contexto da arqueologia funerária para analisarmos o porquê se eterniza. Então, tem todo um viés aí
antropológico, filosófico, psicológico também, de certa forma. Entre um dos principais conceitos que nós estamos usando é o conceito de imortalidade subjetiva, que é um conceito que é apresentado pelo Antônio Mota, que ele vai dizer que acontece isso no final do século XIX. Vai ter a mudança do contexto de como a sociedade vê a morte. A morte não vai ser simplesmente a ideia de que há uma nova passagem. E aí a sociedade ela vai aceitar a morte, mas de certa maneira ela vai negar a mortalidade. Eu aceito que o ser está morto, mas eu não permito que o ser seja esquecido. E aí vai surgir esse movimento que vai trazer a arte precisamente para o funerário, nesses espaços cemiteriais, a fim de que a memória se mantenha, ou seja, as práticas de eternização se mantenham na memória dos vivos, para que não se perca, né, o status, a distinção social, as características que se prezam em vida, que é tão as características de diferença, de distinção que a burguesia naquele momento prezava tanto. Bom, no meu recorte, eu e o professor Luigi, nós fizemos um certo traçado que vai de Cachoeira a Nazaré das Farinhas, e nós vamos estudar um pouco de como foi que os coronéis do Recôncavo do século XIX e XX utilizaram da arte funerária para se eternizar. Sempre me perguntam por que eu trato dos coronéis. Porque foi algo que me chamou a atenção no momento do meu trabalho em campo para identificar qual seria o meu objeto, aparecer, mesmo que de maneira abreviada, o título de coronel, não sei o que, tinha um porquê, tinha um motivo, tinha uma razão. Não era simplesmente por aleatórios, né? E aí eu decidi pegar esse personagem que tem, de certa forma, uma grande relevância, né, no contexto político que se descreve, histórico também, que se descreve no contexto brasileiro, e que é pouco falado quando a gente olha em cidades pequenas, no Recôncavo, por exemplo. E aí agora, junto ao professor Luiz, nós estamos fazendo um estudo arqueológico das práticas de eternização dos coronéis do Recôncavo. Tá, e desculpa te interromper. Você pode falar mais alto um pouquinho? É isso aí. E aí, breve, eu vou poder falar mais um pouco desse trabalho. É isso. É muito interessante sua pesquisa, Fábio. Muito interessante sua pesquisa, tá? Eu sou suspeita para falar, né? Porque somos colegas e realmente já conheço um pouquinho da sua pesquisa e é muito boa. Então, muita gente lhe parabenizando pela pesquisa. Sua pesquisa é muito interessante, o seu trabalho é muito interessante. Como o professor Carlos falou, a gente tem alguns artigos já publicados, então podem olhar, ele está botando o site aí para vocês darem uma olhada nos artigos que a gente já publicou, falando sobre o tema, então fiquem à vontade para apreciarem o trabalho. O trabalho de Thay também tem uma nota sobre a pesquisa de Thay, como o professor falou nos comentários. Então é isso, gente. Obrigado. Thay, você tem mais alguma coisa para falar sobre sua pesquisa? Oi? A professora Fabiana falou que é Fabiana falando, não é Carlos Costa. Você tá ouvindo, Fabi? Tá ouvindo, Thay? Tá travando um pouco para mim. Tayane não não tá ouvindo muito entender bem. o que você tá falando. Tayane não tá ouvindo muito bem, mas Thay, se você estiver me ouvindo, leia os comentários. O pessoal gostou muito do seu trabalho, da sua pesquisa. Todo mundo lhe parabenizando, viu? Um beijo. Tá travando muito, infelizmente. Tá travando muito. Tá bom. Então, tchau, Thay. Mais uma vez, obrigada, viu? Beijo.
De nada. Gente, é isso. A gente teve alguns probleminhas, tá? E não tava ouvindo no final da, da, da live, ela não estava me ouvindo. Então, eu vou chamar agora nossa convidada, Poliana de Freitas, que ela também pesquisa cemitérios e ela é doutoranda do programa de arqueologia do Museu Histórico Nacional. Poli, dá um oizinho para mim te chamar. E a pesquisa dela fala sobre os cemitérios de Casa Amarela, o cemitério de Casa Amarela. O trabalho dela também é interessantíssimo. Estou chamando Poli. É uma pesquisadora incrível, nordestina, do Recife. Oi! Oi, Bom, tá chegando aí? Tudo bem? Bom áudio tá dia. ótimo, mas tá ótimo. Tá ótima? Ah, tá. Poli, Certinho. em nome do programa de pós-graduação em Arqueologia e Patrimônio Cultural, desde já a gente agradece o seu aceite para esse bate-papo. Só precisa, eu li um pouco, a gente conversou um pouquinho durante esse período. É muito interessante, a gente está muito feliz com sua contribuição. Então, fique à vontade, nos presenteie com essa pesquisa maravilhosa. Ah, primeiro, na verdade, eu quero agradecer, né? Eu fiquei bastante feliz com o convite, nem esperava, mas fiquei bastante feliz com o convite. Então, queria muito agradecer ao programa, né? Programa de pós em Arqueologia e Patrimônio. E em nome do professor Carlos, né, a professora Fabiana, que vem desenvolvendo trabalhos também na área de cemiterial e que é uma das nossas referências, e que orienta, né, o grupo de colegas que estão aqui, e as colegas, né, por terem feito o convite. Fiquei bastante feliz mesmo para a gente tentar conversar um pouco sobre esse tema que nos é tão caro e tão legal, né? Então, primeiro eu queria falar rapidinho também, né, já que vocês colocaram como foi que eu cheguei ao tema. Na verdade, a minha graduação é em História, depois eu fiz o mestrado em Arqueologia. Na graduação eu já tinha um contato com Arqueologia, na verdade. E aí depois eu fiz o mestrado em Arqueologia, trabalhando com práticas funerárias, né, de um sítio aqui em Recife mesmo, e na UFPE. E aí eu já tinha um interesse muito grande em trabalhar com algo que fosse do meu bairro, sendo que eu ainda não tinha mais ou menos o que trabalhar. E quando eu iniciei com os estudos na área das práticas funerárias, eu passei a pensar, né, num doutorado, né, posteriormente, no cemitério de Casa Amarela, né, que é o meu bairro. Então, foi mais ou menos o que eu tracei. Então, estou desenvolvendo esse doutorado, né, no programa de pós-graduação em Arqueologia do Museu Nacional, lá na UFRJ. E vou falar um pouquinho do que eu estou desenvolvendo. Assim como o trabalho das meninas, né, das nossas colegas, o meu trabalho também está em desenvolvimento ainda, tá? Meu trabalho de doutorado. Mas é isso. Faço parte da Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais, né, a ABEC. Então, acredito que alguns que têm interesse na área cemiterial conhecem. Quem não conhece, é uma associação bastante legal, que desenvolve um trabalho com pesquisadores de várias das áreas, né? Não só da arqueologia, principalmente da história, eu acho. E é isso. Mas então, para iniciar, o cemitério que eu pesquiso, ele faz parte do contexto, né, do século XIX, que já foi abordado por Thay, principalmente, e por Carol, né? Já foi falado um pouco que é o contexto de higienização do século XIX. Então, o cemitério que eu estudo está nesse contexto. Mais diferente do que foi falado assim, não é um cemitério onde está instalada a burguesia, vamos dizer, né? Aqui em Recife, essa discussão de higienização, né, da política sanitarista do século XIX, para aplicar mesmo, para construir o primeiro cemitério, ela dura 10 anos, cerca de 10 anos, devido a todo o problema social, como a cemiteriada que já foi colocado por você. Então, dura cerca de 10 anos e só em 1851 que é instalado o primeiro cemitério, que é o de Santa Amaro. Também vai ter uma movimentação contrária, né, popular contrária, mas não chega a ser como a cemiteriada. Sendo que o cemitério que eu trabalho, né, que é o de Casa Amarela, ele vai ser instalado 8 anos após isso, certo? Então, é um cemitério que nasce através de uma doação, o terreno, né, ele é doado para as Irmandades de Nossa Senhora da Saúde, que é do Poço da Panela. Eu vou tentar localizar um pouco geograficamente para terem noção do que eu preciso para minha pesquisa.
O Poço da Panela, nesse momento, é a freguesia, né, que domina toda essa área que vai ser construído o cemitério. O cemitério ele fica numa parte plana, tá? Uma boa parte plana, mas fica um pouco distante do centro da freguesia, né? Justo que precisa de um distanciamento urbano, o que se prega no século XIX é justamente o distanciamento entre mortos e vivos. Então esse cemitério ele está afastado, mas nasce sendo dessa freguesia. E o que a gente vai ter de materialidade nesse cemitério? A gente tem a construção dos túmulos das Irmandades, né? De Nossa Senhora da Saúde. Então são túmulos em formatos de arcossólios, né? São túmulos de tijolos maciços, feitos, alguns têm marcas de escravizados, né, marcas de tarefa. E aí, uma coisa que eu não coloquei, o meu interesse maior no cemitério é fazer uma reurbanização, pensar como esse cemitério foi evoluindo urbanisticamente, certo? Então, ao passo que eu penso o bairro, a construção do bairro, eu penso a construção do cemitério, entendendo o cemitério como uma cidade também. Tá? Que ela vai sendo, aos poucos, construída. Então, esses túmulos, né, que eu vinha falando, são túmulos ainda presentes, ainda hoje, apesar de abandonados, mas são túmulos das Irmandades. E eles abrem o cemitério, eles estão no muro inicial do cemitério, margeando, tá? Então, a Irmandade que domina é a Nossa Senhora da Saúde, a gente vai ter capela, a gente vai ter cruzeiro, toda a implantação do simbólico católico que sai do espaço da igreja, né, do espaço cemiterial da igreja, ele passa para o espaço cemiterial extramuros, né, que, como a gente chama. Então eu vou ter essa materialidade, tá? Para poder começar com a ideia de urbanização. Eu divido pensando estratigraficamente, né, assim, o cemitério eu divido em 4 momentos, tá? Esse inicial meados do século XIX até o início do século XX, o início do século XX, meados do século XX e de 1988 para cá. Eu não faço a cronologia dele, eu não faço um recorte temporal. Ele é um cemitério pequeno, não é um cemitério grande, então eu consigo fazer essa evolução e não faço um recorte temporal, até porque é uma tese, eu vou conseguir ter um pouco de mais tempo, né? Mas o que acontece? Essa é a materialidade inicial. No segundo momento, que é o momento do início do século XX, o que eu vou ter ainda faz parte da freguesia do Poço da Panela, mas é o momento que essa parte plana do cemitério, né, onde o cemitério fica, nesse centro, nessa parte plana, é o momento que tem uma ocupação maior. Mas o grande diferencial vem que essa parte plana, subindo norte, leste, nordeste, ela é toda cercada por morros, que até então não eram ocupados. Eles passam a ser no início do século XX, que é a minha segunda divisão do cemitério. E a parte plana, a parte baixa, né, o centro, ele segue para o Poço da Panela, tá? Que era a freguesia. Aí o que acontece? Essa ocupação dos morros, né? Vão ser vários morros, acho que mais de 10 morros, eles passam a ser ocupados aí nesse momento. A gente tem a formação de associações de moradores, a gente vai ter, mesmo cada morro criando uma comunidade, mas a gente vai ter uma unidade no sentido de bairro, que aí é quando criam Casa Amarela, quando Casa Amarela começa aí no início do século XX, certo? A gente vai ter essa unidade e dentro do cemitério, o que a gente vai ter de materialidade, né, assim, ainda pertence ao Poço da Panela, tá? O que a gente vai ter de materialidade são os túmulos que do início do XX, e aí a gente utiliza material construtivo, né, tijolos, tudo isso para poder fazer essa evolução urbana, tá? Então, a gente vai ter esses túmulos que margeiam todas as quadras, esses túmulos do início do XX, tá? Eles estão localizados, margeando todas as quadras, estão na alameda principal do cemitério, tá? E pouquíssimos desses túmulos em outros locais. Mas isso nos dá uma ideia da presença, né? Pensando urbanisticamente, a gente tem já uma localização de onde esses túmulos estão. E em relação às famílias, ainda não são as famílias dos morros, tá? Ainda são as famílias do Poço da Panela que constroem esses túmulos e que estão presentes aí. Sendo que essa ocupação, ela vai ser bastante forte e ela vai se intensificar no terceiro momento, que é metade do 20, tá?
até 1988, que é a minha terceira divisão. A gente vai ter, nesse momento, em relação às associações de bairros, dos morros, né? A gente vai ter uma forte resistência, principalmente ao período militar, aqui. A gente vai ter essas associações nessa unidade de bairro, né, formando o que a gente entende como Casa Amarela. A gente vai ter uma forte movimentação para a implantação de infraestrutura mesmo no bairro, e a gente vai ter o apoio muito forte da Igreja Católica. E é nesse momento, nesse meados do 20, que a gente vai ter o desmembramento do bairro da freguesia do Poço, certo? O Poço da Panela, esse local já não pertence mais ao Poço da Panela. Então, quando se desmembra, os morros passam a ser Casa Amarela, o centro, onde fica o cemitério, também fica com Casa Amarela, não fica com a freguesia do Poço da Panela, certo? Então, o centro e todos os morros constroem Casa Amarela. E aí, a presença da Igreja Católica, a forte presença da Igreja Católica, a gente vai ver materializada no cemitério, que deixa de ser Nossa Senhora da Saúde, né? Vamos dizer, a invocação, e passa a ser Nossa Senhora da Conceição, que é uma imagem já, nesse momento, presente em um dos morros, que é o Morro da Conceição. Então, a gente vê, nesse momento, na segunda metade do século XX, né? A gente vê um cemitério bastante revestido de azulejos azuis em referência à santa. A gente vê a imagem da santa em gesso, a gente vê azulejos pintados com a imagem da santa. A gente vê uma grande referência à Nossa Senhora da Conceição. Isso é uma das materialidades. E outros azulejos também, de outras tonalidades, que também entram na nossa distribuição, tá, urbana, para repensar, né, a evolução urbana. Então, a gente tem azulejos de vários motivos de decoração que a gente ainda observa em algumas casas do bairro, né? O mesmo motivo de decoração no cemitério, a gente consegue observar no bairro aí, ainda. Então, o que é mais preponderante aí nesse momento da segunda metade do 20 é a presença da igreja, sobretudo no bairro, com a resistência ao período militar, né? Com a criação de movimento de cultura popular. Dom Helder Câmara tem uma forte participação aí, e ela materializada, né, no cemitério, através de uma entrada muito forte na Nossa Senhora da Conceição. O quarto momento é uma divisão pontual de 1988, porque Casa Amarela, que já é um bairro desmembrado, já tem uma autonomia, nesse momento, em 88, ela passa por um desmembramento, porque torna-se um bairro gigante aqui em Recife, torna-se o maior bairro, mais popular e o mais populoso, tem aproximadamente 500 mil pessoas, o bairro. Então, outros bairros, nesse momento, através de lei, foram criados. Mas Casa Amarela foi totalmente repartido e se tinha rumores de que poderia virar uma cidade. Então, antes que isso acontecesse, teve um desmembramento. Então, cada desses morros que eu falo que constrói a identidade, passou a ser um bairro, certo? Então, cada um passou a ser o bairro. E aí é o que vem mais forte do meu trabalho, né? A concepção que eu tenho mais forte no trabalho. Cada um passando a ser um bairro, a gente, ainda hoje, o que divide Casa Amarela é uma avenida. Do outro lado são os morros, e cada um é um bairro. Do lado do centro é Casa Amarela. Hoje, Casa Amarela tem 29 mil habitantes. Para quem em 88, há 32 anos atrás, tinha 500 mil, hoje tem 29 mil, porque só ficou o centro onde está o cemitério. Então, a gente tem cada lugarzinho desses, dos morros, muita gente não considera a divisão. Todo mundo se diz que ainda é de Casa Amarela, todo mundo ainda... Ah, não, mora onde? Mora em Casa Amarela. Se reconhece como do bairro, tá? E para gravar, não mais fazem parte, mas para gravar, após 88, em 2001, depois de um tempo, foi criada uma lei também em Recife que proibia a construção de prédios a partir de 20 andares em 12 bairros do Recife. Esses bairros vamos pensar o centro, tá? O centro do bairro, norte, noroeste e leste são os morros. Sul e sudeste é onde era o Poço da Panela, que continua existindo. E outros bairros que são também planos e que são bairros elitizados. Sempre foram elitizados e ainda hoje são elitizados. Então, essa proibição da construção desses prédios a partir de 20 andares se dá nesses bairros ao redor de Casa Amarela, tá? Então,
não se pode construir a partir de 20 andares. E Casa Amarela, que já tinha excluído os morros, então a gente não tem mais em Casa Amarela baixos índices sociais, que se tinha muito, devido à violência, a condições básicas de infraestrutura, a gente tinha baixos índices, mas deixou de ter porque a população dos morros não mais faz parte do centro. Então, essas torres que não podiam mais ser construídas nesses bairros vizinhos, migraram para Casa Amarela. E aí, de 2002 para cá, a gente vê em Casa Amarela um aumento enorme de prédios no centro de Casa Amarela. E a gente passa por um processo de gentrificação gigante dentro do bairro, sabe? Tipo, o bairro foi todo transformado. E esses prédios estão cada vez mais chegando ao redor do cemitério. Estão cada vez mais juntinho do cemitério. Só que tem uma questão. Quem chega para morar nesses prédios não tem uma afinidade, não tem uma afetividade com o bairro e não utiliza os equipamentos do bairro, não utiliza farmácia, não utiliza mercado, não utiliza a feira, que é em frente ao cemitério, a feira pública. Enfim, não utiliza esses espaços. Em contrapartida, as pessoas que estão localizadas nos morros, nas comunidades que se dizem de Casa Amarela, faz questão de ser sepultada no cemitério de Casa Amarela. E aí, dentro da ideia de urbanismo e tal, eu penso que o cemitério, né, diante da identidade que a gente percebe entre os moradores de Casa Amarela, que não mais são de Casa Amarela, a gente percebe, o que eu digo é que existe um retorno para Casa Amarela, que é um retorno na hora da morte, né, que fazem questão, os familiares, as pessoas sempre dizem que querem ser enterradas em Casa Amarela, continuam utilizando todos os serviços de Casa Amarela, desde a maternidade, desde o hospital, bancos, tudo é no centro de Casa Amarela, mesmo para as pessoas que moram nos morros. E o cemitério também. Então, eu utilizo até um conceito de Manuel Castells para dizer que de identidade de resistência, né, quando ele diz que sujeitos, né, em posições desfavorecidas criam umas trincheiras de resistência e que efetivam essa identidade de resistência. Então, as pessoas que estão sendo impostas, né, no caso, quem não mais faz parte do bairro porque administrativamente foram excluídos, mas que utilizam o cemitério como uma trincheira de resistência. E a gente, entendendo, né, dentro da ideia própria de arqueologia da paisagem, arqueologia urbana, entendendo aquele lugar como uma cidade, o cemitério como uma cidade, a gente sabe que é um lugar de conflito, é um lugar de disputa, certo? Então, que essas pessoas, exato, de justição, essas pessoas vão sendo representadas ali. E aí eu utilizo essa ideia de arqueologia da paisagem e arqueologia urbana para usar também a antropologia urbana, né, que a gente vem bebendo muito dessa fonte para pensar a concepção de bairro, pensar essa construção de identidade de Casa Amarela, né, e como ela respinga no cemitério, a ideia de vizinhança, como que as pessoas criam esse vínculo, né, a vizinhança, como uma instituição, uma organização social que tem uma negociação no campo político também, que isso vai na materialidade, né? Até porque a gente pensa o cemitério como algo que, dentro da ideia de cidade, quando se muda política, ideologia, o campo social, o campo cultural como um todo, a gente vai ter uma transformação urbana dentro do cemitério também. Isso a gente, daqui a pouco, também vai perceber em relação a isso do Covid, né, do que a gente vem passando. O cemitério de Casa Amarela, em especial, a gente vem vendo, assistindo, transformação dos cemitérios urbanos, porque o aumento da população faz com que as prefeituras criem medidas de reutilizar alguns túmulos, reurbanizar o cemitério, isso atualmente. Então, o de Casa Amarela também está passando por isso. Atualmente, a prefeitura, né, antes do que aconteceu, né, do que está acontecendo em relação ao Covid, a prefeitura havia feito um mapeamento de todos os túmulos que estão há mais de 10 anos sem uso, tá? Sem uso e sem manutenção, porque como é de morte, né, pode ser que a família faça a manutenção do túmulo, mas que não utilize. Aí a prefeitura fez um mapeamento de todos os túmulos que estão há mais de 10 anos sem uso para poder, porque é concessão, né? Você tem a concessão, mas você não é dono, literalmente. Então, para poder vender esses túmulos. E esses túmulos que entraram no mapeamento são basicamente os túmulos do início do século XX, porque as famílias não mais estão utilizando, certo? Então, a partir do momento que a gente não tem uma medida protetiva para esses túmulos e eles forem vendidos, a gente pode ter uma descaracterização enorme desses túmulos. A gente pode, inclusive, eles podem serem derrubados para construir outros, né? Então, uma perspectiva minha também é trabalhar com arqueologia pública,
tá? Porque, primeiro que, apesar de trabalhar desde o 19, mas o meu recorte até agora é um objeto que faz parte também da minha vida, né? Assim, tipo, eu como pesquisadora, mas também moradora do bairro, é lá onde eu sepulto meus familiares, né? Provavelmente é para lá que eu vou também, espero. E, então, assim, é caro a mim e eu tenho que ter essa concepção da sociopolítica do pesquisador. Então, a ideia é trazer a arqueologia pública para também pensar o inventário, e isso aí eu ainda não comecei, mas meu projeto é pensar um inventário participativo desse cemitério, já que a gente está em eminência de, tipo, muitos túmulos serem derrubados, pensar um inventário participativo junto com a comunidade, para não falar da comunidade sem ela, tá? Então, isso é um dos objetivos, entende? E é basicamente isso. Pode falar. A gente esgotou o tempo da live, aí eu vou ter que reiniciar a live para você continuar a sua fala, tá? Mas eu acho que foi o meu tempo, né? Acho que também foi o meu tempo. Tranquilo. Se você precisar Certo? falar mais, ainda tem tempo disponível. Tá bom, mas pode reiniciar então. Eu vou reiniciar a live e vou te chamar de novo, tá? Tá certo. Já voltamos, gente. Não saiam, fiquem aqui. Eu só vou reiniciar a live porque deu tempo limite. E já volto.